habilidades cognitivas. Processo criativo na escolarização e educação inclusiva. Quando pensamos nesses aspectos, destacamos então a criatividade, o pensar criativo e, sem dúvida, a educação inclusiva. O que é criatividade? É um processo que resulta num produto novo, em algo que vai ser aceito como útil, como sendo importante e como sendo satisfatório para quem cria. Quer dizer, ele é significativo para a pessoa de alguma forma. Então, a criatividade nós podemos entendê-la como sendo esta compreensão de criatividade. Como articulamos isso à cognição, a um pensar cognitivo? Diríamos que é uma combinação muito original, muito própria, muito singular, que precisa de algum tipo de valor. Tá? Pois chamar uma ideia criativa, para que seja uma ideia criativa, deve-se partir de que ela é uma ideia que é nova e que é interessante, de alguma forma interessante. Assim, algumas características do pensar criativo que se apresentam nas pessoas, especificamente nos alunos, características do ser criativo. Uma delas que poderíamos identificar é a novidade. Então, o sujeito, a pessoa ou o aluno, vamos tomar especificamente, que tem esse pensamento criativo, dotado de uma criatividade, ele é mais voltado à novidade, gosta das coisas novas. Uma outra característica do ser criativo é a originalidade. Nós verificamos aqui, nessa originalidade, muito presente a apropriação da criatividade, como tendo que estar presente no seu ambiente, nos seus contextos de relação, tendo que estar presente na sala de aula, nas tarefas que desenvolve, essa marca da originalidade. Um outro aspecto interessante para destacarmos são os instrumentos, os recursos que variam de cultura para cultura, de aluno para aluno, dos ambientes aonde se relacionam. Isso vai marcar uma diferença nesse ser criativo. Então, que ela está relacionada a um ambiente específico, a uma cultura. O que pode ser uma atividade criativa dentro de um espaço, dentro de um contexto, não necessariamente vai ser tomado desta forma em outro. Então, perceber as relações de cultura. Um outro aspecto é o foco. Esse ser criativo ele tem um foco, uma atenção, uma concentração muito voltada a uma tarefa, a uma atividade específica. Tá? E que isso também pode variar de cultura para cultura, mas marca esse foco, essa atenção concentrada sobre uma determinada tarefa é algo que marca no ser criativo. Um outro aspecto, uma outra característica que podemos destacar são os elementos psicológicos e aqui principalmente as emoções, o modo como o ser criativo trabalha nessa relação emoção-cognição, as relações que se estabelecem entre os aspectos cognitivos e os aspectos psicológicos. Ou diria melhor ainda, os aspectos emocionais e psicológicos estão muito presentes e às vezes interferem na cognição. Uma outra característica interessante é a motivação. Tá? Entendendo essa motivação como aquela força interna que mobiliza para a ação, para realizar coisas. Diríamos que são sujeitos muito mobilizados, muito motivados. Tá? Mas vale também nós destacarmos nesse ser criativo que esta é uma condição humana. Nós nascemos potencialmente criativos em alguma competência. Tá? Então, inicialmente, somos sujeitos que se colocam no ambiente para inventar modos de se relacionar com esse ambiente. E que, às vezes, nos processos de socialização e de educação, essa criatividade vai sendo bloqueada, vai sendo barrada. Então, entendermos que a criatividade é uma condição humana
é muito importante. Uma outra característica que gostaria de destacar é a imaginação, né? Essa capacidade de inventar, de fantasiar, né? É muito forte, é muito presente nas pessoas criativas. Uma outra característica importante quando nós vamos buscar agora, mais especificamente, identificar pessoas criativas, né? Então, para fazer essa identificação, vale nós destacarmos algumas características, principalmente as características que são características cognitivas, que vão ser importantes nesta identificação, né, destes sujeitos criativos, né, com uma capacidade criativa. Tá? Então, identificamos que alguns traços de personalidade também vão estar presentes, né? Então, traços mais específicos da subjetividade, né? Que marcam uma identidade pessoal, né? Então, algumas dessas características que nós poderíamos elencar a autonomia, a iniciativa, a persistência, né? Então, desde pequenos, crianças ainda muito jovens, verificamos essas atitudes de personalidade. Uma outra característica também subjetiva e de personalidade é a flexibilidade e a abertura para experimentar, né? Então, são sujeitos que gostam de vivenciar, de experimentar as situações de vida, né? Os desafios que se apresentam no seu cotidiano, sejam nas brincadeiras que fazem, né? São crianças muito voltadas a essas experiências. Uma outra característica da personalidade importante é a independência, a autoconfiança, né? Às vezes até um pouco demais, né? Uma outra característica da personalidade que vale destacarmos, daí, né, na contramão, né, das características até agora apresentadas, é uma alta sensibilidade emocional. Tá? Então, há uma flexibilidade emocional, uma suscetibilidade emocional muito grande. Há também uma espontaneidade e uma intuição, né? Então, pessoas que a gente diz muito sensíveis, né? Sensíveis ao mundo e às coisas ao seu redor. Tá? Uma outra característica que poderíamos destacar, né, é que esse sujeito acredita, né, no seu potencial criativo e no valor que isso tem para o trabalho, desde que com esforço. Então, isso remete muito à questão do envolvimento com a tarefa, né? Então, são sujeitos que se envolvem assim de corpo e alma, nós dizemos, com as tarefas que desenvolvem, né? Ou com as atividades aonde elas interagem. Um outro aspecto importante quando falamos disso é a natureza complexa, né? O fenômeno criativo, ele é revestido de uma natureza que é complexa. Tá? Então, é importante nós abordarmos, né, esta questão do ser criativo, do pensamento criativo, entendendo, né, a sua complexidade. E para falarmos disso, é importante destacarmos dois eixos aí, né? O eixo interpessoal e o eixo intrapessoal. Quando falamos do eixo intrapessoal, ele remete, né, à análise do indivíduo criativo com os seus processos internos. Então, isso remete muito mais à pessoa em si, aos seus aspectos de personalidade, aos seus aspectos subjetivos. Quando falamos, né, do eixo interpessoal, isso se remete ao ambiente, né, ao ambiente de relacionamento, esse ambiente social, esse ambiente cultural, aonde o sujeito vai estabelecer essas relações. Então, esses dois eixos são importantes para nós identificarmos e para nós caracterizarmos esse ser criativo. Vale também nós comentarmos alguma coisa sobre as barreiras, né, ao pensar criativo, né? Então, não só, né, os aspectos positivos, favoráveis e satisfatórios desse pensar criativo, mas também alguns aspectos impeditivos, né, que dificultam, às vezes,
esta pessoa, né, de se posicionar na sua vida de um modo geral ou de estar, né, nos processos de aprendizagem na escola. Né? São pessoas que têm um medo do erro, um medo da crítica. Né? Esse pensador criativo, às vezes, né, tem esse medo muito aguçado. Né? Um outro aspecto é a baixa expectativa com relação a si mesmo. Né? Então, espera muito mais dessas relações, das interações que estabelece, do que dele mesmo. Tá? Um outro aspecto são as preferências, né? Preferências por julgar ideias ao invés de gerar ideias. Né? Então, tem um aspecto muito criterioso, né? No julgamento das ideias, muito mais das ideias dos outros, né? Do que das próprias ideias. Um outro aspecto interessante é o desconhecimento por parte dessas pessoas dos seus recursos internos. Né? Por vezes, esse desconhecimento, né, das suas capacidades pessoais, né? Dos seus recursos emocionais. Isso faz com que sejam pessoas, por vezes, que apresentam um medo de arriscar para não fracassar. Dessa forma, nós ainda podemos dizer, né, uma outra dificuldade, uma barreira, né, que pode se apresentar nesses sujeitos, é uma dificuldade de se reestruturar, né, de se reorganizar frente a um problema, vendo nesse problema diferentes possibilidades de enfoques, diferentes possibilidades de dimensões e pontos de vista. Tá? Uma dificuldade é verificarmos nessas barreiras, né, para o ser criativo, é a reformulação do seu julgamento. Na medida em que são sujeitos muito criteriosos, então reorganizar, né, o seu pensamento é algo que pode se apresentar como uma dificuldade. Então, o que nós discutimos sobre esse processo criativo, né, na educação, tentando caracterizar a criatividade, o pensar criativo, né, a identificação daquilo que são, né, as qualidades, né, e as barreiras do ser criativo, devem ser elementos que nos ajudem na escola, né, a identificar os nossos alunos e a valorizar, né, neles as suas possibilidades criativas.